bem-vindos ao Delta V Podcast com o Léo e com o Will. O episódio de hoje é para a gente falar do que aconteceu no Grande Prêmio de Silverstone, na Inglaterra. Esse é o vídeo da nossa análise dos destaques da corrida. Will, vamos lá. Primeiro, o que você achou da corrida no geral? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Parecia ser uma corrida muito definida, né? Com dois pilotos lá na frente andando bem mais rápido do que o resto, e o resto lutando pela vida lá para trás. E no final das contas, as circunstâncias sacudiram esse estado de coisas para no final uma expectativa gigantesca de que a gente poderia ter uma disputa bem interessante, pelo menos em uma voltinha de bandeira verde, não se confirmar, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Se você for olhar para pouco atrás, assim, Grande Prêmio da Itália em Monza 2022 acaba do mesmo jeito. Lá, eu coloco mais na conta da incompetência do serviço da pista, porque eles não conseguiram tirar o carro do Ricciardo, que ficou parado, e aí o pessoal ficou dando volta em bandeira amarela, na esperança de que a corrida tivesse alguma volta em bandeira verde. Não teve mais, ela acaba em bandeira amarela. Ontem, assim, o carro do Verstappen já tinha sido tirado, né? Então, foi aquela maldita... A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, claro. Aquela maldita regra de deixar retardatário passar e ficar esperando é patético. É absolutamente patético. Só corrigir duas coisinhas, duas bobagens que eu falei no nosso vídeo, no antepenúltimo. Eu tinha dito em algum momento que a Mercedes que a Ferrari ia andar perto da Williams nesse final de semana, gente, pelo amor de Deus, ia andar perto da Mercedes, né? E falei que, pelo que eu me lembrava, o Alonso tinha estreado em 2001, pulado em 2002 e voltado em 2003. Isso foi verdade. Só que eu achei que o Weber tinha estreado em 2000, mas foi 2002. Enfim, por bobagem. Vamos em frente, vamos tratar do que foram as largadas. Olha, Mercedes e Williams, inclusive, é o mesmo motor. É só isso igual, né? Porque o resto, meu Deus do céu. Em compensação, a gente tem que ser justo, porque de todas as largadas, as esquisitices que aconteceram na largada dessa corrida, tudo contrariando o que a gente disse que ia acontecer, né? Porque a gente achou que o Antonelli ia escapar tranquilo, ele foi engolido pelas duas Ferrari. A gente achou que a McLaren ia largar muito bem, e foi aquilo. O Norris atrapalha o Piastri, inclusive, na largada. A gente achou que a Red Bull ia largar mal e que o Radiar ia desaparecer. E aí o Verstappen larga bem, o outro larga melhor ainda. O Radiar larga melhor ainda, assim. E curiosamente, assim, até o Gabriel largou bem dessa vez, gente. Assim, ele não perde. E o mais chocante de tudo é a largada do Sainz. A gente ficou falando de Williams, de onde saiu o Carlos Sainz. Tá bom que ele estava em 14º no grid, por causa das punições ali, do Gasly, né, e tal, não sei o quê. Mas, gente, ele aparece em 10º, assim, é uma coisa inacreditável. Pois eu não entendi nada. A hora que eu olhei, eu falei, gente, assim, de onde saiu? Inacreditável. Essa briga lá de trás, a transmissão não mostra. Aliás, desastre de transmissão de novo, não mostrando muita coisa, demorou voltas e voltas para mostrar o que tinha acontecido ali entre o Albon e o Berman, né, assim, muito a gente ficou sem saber em quem que o Piastri tocou até agora, muito fraca. Claro que com o tempo, o Sainz foi perdendo aquelas posições todas. Boas largadas e bom início de corrida da Alpine também, tá? Veio do além também. Assim, não sei de onde surgiu ali para ficar brigando com o Gabriel ali na frente. Assim. Passou muita gente na largada. Ótima largada das Alpines também. Com os brindes, as consequências, o bico quebrado do Piastri, a punição do Albon e o Hamilton sendo punido por causa da queima, né? Assim. Pois é. Aquilo, olha, é porque a gente trabalha só no cara crachá. Porque aquele toquinho que ele dá pra frente, ele para, eu acho que ele até se prejudicou ali. Mas é objetivo, se a gente for ver assim, o ganho efetivo que ele teve... Nenhum. O ganho dele é porque ele, de fato, sai melhor do que o Antonelli, assim. Mas é aquele movimentinho, pra isso, é irrelevante, é absolutamente irrelevante. Mas aí é aquele caso de cumprir o que está na letra do regulamento. Você não pode se mover antes, mesmo que você pare depois e perca tempo, até em tese. Então, menos mal, que no final das contas nem fez lá essa diferença toda, né? Vamos combinar? Pois é. Porque, inclusive, é o nosso próximo tópico aqui. Leclerc, e no momento em que o Antonelli consegue passar o Hamilton e não volta a ser ultrapassado pelo Hamilton, né? Meio que aconteceu na corrida de sprint da véspera também. Fica muito claro que a corrida vai ser uma com Leclerc e Antonelli lá na frente e outra com o resto atrás.
Assim, o fato do Hamilton ser punido, aí ele volta dos pits quando eles param juntos, né? Ele volta atrás do Russell, mas aí ele fica perto do Russell. Eles iam ficar juntos ali naquela corrida, assim. Eles não tinham performance para andar no mesmo ritmo dos dois da frente, assim. Ninguém tinha, né? E era engraçado, porque você vê que justamente são os companheiros de equipe, né? Que dispararam na frente dos outros. E assim, muito chocante, não sei se a você também, quando o Leclerc estava imprimindo aquele ritmo no começo da corrida, de inclusive abrir distância em relação a quem vinha atrás, eu fiquei, cara, não é possível. Eu acho que isso não é nada natural, eu acho que a Ferrari está planejando efetivamente fazer uma parada a mais com o Leclerc, porque ele não andou bem assim em nenhum momento desse final de semana. Assim. Ele acha aquele segundo lugar ali no grid, mas assim, eu não imaginava que o Leclerc ia ser capaz de manter aquele rendimento para uma estratégia de uma parada. Assim. Eu fiquei bem impressionado, muito impressionado. Assim. Teve algum lugar que eu vi também que boatos e rumores, meu tipo favorito de fonte, que ele simplesmente parou de tentar imitar o carro do Hamilton e falou, não, deixa eu fazer minhas coisas aqui porque não tá dando certo o negócio. E olha que ele foi ousado em fazer isso num lugar do ano inteiro em que era melhor seguir o que o Hamilton tinha sugerido, né? Que é e o Hamilton muda o ajuste da asa na parada dele. Assim, impressionante. De fato, o início, a ponto de eu achar que ele não seria capaz de fazer uma parada só. E aí, curiosamente, quem para logo é a Red Bull, né? Sim. E aí, na hora em que o Verstappen estava brigando, inclusive com o Russell, ele passa o Russell e vai direto pro box. E a impressão que eu tive é que naquele momento, que o Rajar para logo depois também, 1 ou 2 voltas depois, a Red Bull, por adotar essa estratégia, fica meio condenada a corrida inteira a ganhar posição de pista com as paradas, mas ser alcançada por todo mundo depois, assim. Porque eles não tinham esse ritmo todo, e aí, toda hora, quem parava depois deles começava a descontar a diferença e chegar. Foi assim, conversa. O Radial foi ultrapassado a corrida inteira por quase todo mundo também, assim. Enfim, não sei se eles tinham alguma coisa muito diferente para fazer depois do sábado medonho que tiveram, né? Não sei se era essa a única ideia que eles tiveram. Assim. Então, eu não sei. Eu fiquei com a impressão no começo da corrida que ele ia tentar fazer um undercut maluco lá e ia com aqueles pneus duros até o final. Assim, ia chegar no final com o pneu totalmente ferrado e esgramado, mas não sei. Pois é, assim. Foi muito, muito esquisito, mas assim, você vê que ele dá aquela cutucada no Russell, né? Que tipo assim, ele passa e aí entra no box. Tipo assim, agora que eu passei, eu já posso entrar no box. Só pra dar uma espizinhada. De certa forma, o Russell faz a mesma coisa quando ele tá pra parar de novo a parada não planejada do pneu do furulento, né? Assim, ele dá um jeito de dar uma espalhada em cima do Verstappen, inclusive antes de ir pro box, porque ele tinha que fazer a troca, porque senão ele não continuava na pista. E eu acho que tem aquilo de você acabar com a bateria enquanto você tá lá, porque a hora que você tá parado você recarrega, né? Exatamente, assim. Houve momentos ali em que a briga de Russell e Hamilton favoreceu o Verstappen, né? Ele tava ali na frente, os dois ficavam se pegando ao invés de tentar atacá-lo, quando ele, em tese, era o alvo mais fácil naquele contexto ali. E aí, assim, a outra coisa que me chamou a atenção, e eu fiquei, cara, não é possível que a Mercedes esteja de novo jogando pela janela a estratégia do Antonelli. Claro, as Red Bull param muito antes, o povo vai parando, o Leclerc para e o Antonelli fica. Eu fiquei, meu Deus do céu, qual que é a lógica de você deixar o cara com um pneu mais velho, enquanto todo mundo praticamente está na pista com o pneu mais novo? Eu não sei se a Mercedes estava batendo tambor para ter algum safety car, algum virtual safety car, para acontecer uma coisa. Eu acho que era isso, sinceramente. Assim, até teve aquela janelinha do guarda-chuva, mas que ninguém conseguiu aproveitar praticamente, né? Assim. Teve um que entrou, eu não sei se foi o Ocon. Foi alguém ali de trás. Ocon e Pérez conseguem entrar, mas é absolutamente irrelevante pro desfecho da corrida, pro andamento da corrida, né? Assim. Então foi um virtual safety car que não serviu pra nada. Nossa, irrelevante pro Pérez? Como assim? Meu Deus do céu, assim. E aí, assim, mas aí a surpresa que eu tive depois é que, apesar dessa diferença toda, quando o Antonelli volta, ele tá 6 segundos atrás do Leclerc só. E aí era a hora que eu tinha certeza que, em condições normais, o Antonelli teria condição de chegar e passar o Leclerc. Por mais brilhante que o Leclerc estivesse sendo nesse final de semana. Aí o sobrenatural de Almeida resolveu interferir, né? Assim. Primeiro com o Russell... Eu não entendi o que aconteceu naquele carro direito.
Primeiro falaram com que o era Russell. a asa, e depois era a suspensão, e depois era o duto de freio. Pois é, assim. Quer dizer, primeiro o que acontece com o Russell, né? E que aí já parece condenar a corrida do Russell. Olha que coisa mais doida. Como no final das contas o destino quis agir em cima dos elementos. Christian Horner corrida, fez né? uma visita surpresa pro Cara, da cara, assim, meu Deus, assim. Quer dizer, o Russell parece carta fora do baralho quando ele é obrigado a fazer uma segunda parada não planejada por causa daquele furo lento. Aí o Antonelli sofre aquilo, né? De fato, primeiro você achou que pudesse ser pneu, pudesse ser algum problema de asa, ele achando que era suspensão, depois a imagem mostra ele subindo numa zebra e aquele duto de freio virando para cima da suspensão, né? Parece que foi de fato isso que atrapalhou o desempenho dele. Tanto que, sei lá, depois da terceira parada que ele faz, a Mercedes dá um jeito de tirar aquele treco e ele volta mal posicionado, evidentemente, mas parecia ter ritmo para segurar o Colapinto. Eu acho que naquele momento ali, do jeito que as coisas estavam se defendendo, ele já tinha perdido a posição pro Gabriel, ok, mas ele ainda ia conseguir pontuar. Assim, o lance é que, naturalmente, por todas as escapadas que ele teve da pista, ele ia acabar sendo punido por track limits, e foi, né? Assim, mas ainda assim, eu ainda acho que, abrindo 5 segundos em relação ao Colapinto, que não ia ser nada de outro planeta, ele ainda talvez conseguisse descolar um pontinho que seria salvar o que dava dentro daquele contexto pavoroso em que ele ficou por conta desse problema que ele teve. Pois e esse safety car do Verstappen parecia que era o que ia acontecer, né? Porque ele tava abrindo, ele tava 3,5, eu acho, na frente. Ele já tá. Eu acho que ele conseguiria terminar na frente das Alpines com os 5 segundos, mesmo aplicando a punição dos 5 segundos, né? É engraçado, a gente ficou falando há pouco da estratégia do Verstappen, se a intenção era levar aquele pneu duro até o final do jeito que desce, sim. Ele, obviamente, Norris e Hadjar aproveitam o Virtual Safety Car do Hülkenberg para parar no box de novo. E tinham que parar mesmo. Pro Leclerc não fazia sentido. Mas assim, uma das coisas que eu li hoje, tentando entender o que aconteceu com o Verstappen, é que ele estava com um pneu especialmente desgastado, coisa que eu tenho dificuldade de entender, porque ele tinha trocado o pneu há pouco tempo, assim. O Virtual Safety Car do Hülkenberg já foi para lá da metade da corrida, né? Assim, já foi bem avançado. E no final dos contos concluíram que só pode ter sido algum problema técnico mesmo, porque assim, não tem erro de pilotagem que pode... Ele entrou naquela curva, naquela volta, mais lento do que tinha entrado na volta anterior. Ele não faz nada de muito errado na condução ali, né? E mesmo assim acaba perdendo o controle e indo para a barreira. O lance, assim, na minha cabeça, se você teve o guarda-chuva na área de escape que precisou de um virtual safety car para alguém ir lá e pegar o guarda-chuva. Se você teve o carro do Hülkenberg parado na grama e bastou um virtual safety car para você ir lá e remover o carro do Hülkenberg. Do jeito que aconteceu com o Verstappen, para ele ficar atolado na brita onde ele ficou, você não precisava de um safety car físico. E por que eu acho que entrou um safety car físico? Para favorecer o Hamilton. Porque ele estava 20 segundos atrás do Leclerc quando aquilo acontece e eles quiseram dar uma animada naquela corrida, dando uma chance do Hamilton ainda superar o Leclerc. E acabaram prejudicando ele. Olha o tiro saindo pela culatra. É inacreditável, assim. Quer dizer, o Leclerc para como tinha que parar porque ele ficou na posição que o Hamilton ficou naquele grande prêmio de Abu Dhabi. Se eu fico e todo mundo para, eu tô vendido. O Hamilton para porque era lógica. E o Russell não para. Ele aproveita esse momento para tentar alguma coisa diferente, assim. Ele achou, provavelmente, que, tô com um pneu velho, mais velho do que os outros, mas vai que 1 ou 2 voltas, provavelmente, de bandeira verde, eu ainda consigo me segurar aqui. Pois é. Quem diria que nós não teríamos nenhuma volta de bandeira verde, né? Assim. O que dizer de um desfecho desse? Eu nunca vou me cansar de dizer o quanto eu odeio esta regra de deixar todos os retardatários passarem quando você tem um safety car na Fórmula 1. Eu acho que isso não existe em nenhuma outra categoria, fora a família Fórmula 1, né? Fórmula 2, Fórmula 3... porque não faz o mais remoto sentido, assim. Não, assim, o espírito da regra eu consigo entender, porque você dá uma relargada, em cima do outro, ali uma confusão do caramba, e você tem um carro mais lento ali no meio, pode eventualmente ter alguma
Mas, sinceramente, eu acho que na prática mesmo não faz a menor diferença. Eu acho que faz uma diferença miserável e já é várias vezes que essa caralho dessa regra atrapalha o andamento de uma corrida. Não, sim. A diferença é negativa, isso eu concordo. O que acontece, por exemplo, no próprio Mundial de Endurance, no WEC? É claro que você ali, quando você tem categorias diferentes correndo, você pode criar uma situação totalmente desequilibrada. Se, por exemplo, o líder dos protótipos da Hypercar colocou a volta em todos os carros da categoria GT, menos no líder da GT. Se você não tem um realinhamento nesse caso, você vai praticamente entregar a vitória para o único que não tomou uma volta. Porque todo mundo vai ficar atrás do líder, ele vai contornar e ficar atrás na posição física na pista, mas uma volta na frente de todo mundo na prática. Numa categoria onde todo mundo está no mesmo carro, não tem distinção de classe. E, cara, se o sujeito está uma volta atrás, ele que fique uma volta atrás, assim. Aí você pega o 22º colocado e devolve a volta para ele. Qual que é a lógica disso, meu Deus do céu? Na NASCAR, eles ainda têm uma solução intermediária nisso aí. Eles devolvem a volta para o melhor retardatário que tiver. É o que eles chamavam de Lucky Dog na época em que o patrocinador era um cachorrinho. Hoje eles chamam de Free Pass. Eles devolvem para um piloto aquela volta. Porque o que existia antigamente era que o pessoal, quando dava a bandeira amarela, continuava acelerando loucamente para tentar recuperar a volta. E aí, às vezes, isso interferia no serviço de resgate que estava acontecendo na pista. Então, eles inventaram isso. O melhor retardatário recebe uma volta de volta. Os outros vão continuar uma volta atrás, assim. E daí? Não é o normal? Ele não tomou uma volta mesmo, assim? Não. Enfim, eu acho uma regra miserável, eu sempre achei, e de novo ela vem para atrapalhar o final de uma corrida. A ironia do destino é que o que foi feito para prejudicar o Leclerc e favorecer o Hamilton, favoreceu o Leclerc, que não teve nenhum trabalho para ganhar a corrida, e conseguiu botar o Hamilton uma posição atrás ainda, porque o Russell espertamente não parou e ganhou a posição do Hamilton, assim. É aquela coisa, realmente, a gente não pode nem culpar a Ferrari por isso. Não. Porque eles fizeram certo, né? É o natural. Quem jogou, arriscou total para ver o que acontecia foi o Russell. E pagou a aposta, parabéns para ele, assim. Agora, você não ter nenhuma volta de bandeira verde, quando todo mundo já viu que não tinha mais nada, o carro do Verstappen já tinha sido retirado há um tempão, aí fica aquele bando de retardatário dando volta na corrida. E o que eu tinha ficado sabendo, depois das mudanças de regra da confusão lá de Abu Dhabi, é que você deixava o pessoal passar, mas não precisava esperá-los para dar a volta em bandeira verde. Agora inventaram que você precisa dar uma volta inteira depois da liberação dos retardatários. Enfim, um desastre, uma regra miserável que acabou com a graça do final do Grande Prêmio, que poderia terminar de forma 1000 vezes mais interessante do que terminou. Nessa hora eu só consegui lembrar, não sei se você tem essa experiência de acompanhar esse tipo de coisa, Léo. Quando a apuração do desfile das escolas de samba era ali na Sapucaí, na Praça da Apoteose, né? Agora na cidade do samba não tem a menor graça. Mas aí era lá, tinha as torcidas das escolas iam para ficar comemorando quando a escola ganhava e tal. E sempre tinha aquela hora em que a mangueira começava a despencar nas notas da apuração e claro que todo o resto em coro se juntava para cantar eu, a mangueira se deu mal. Foi basicamente, eu podia ouvir aquelas 400, sei lá quantas mil pessoas em Silverstone cantando isso pro Hamilton ontem. Porque é claro que o safety car foi colocado de propósito para que ele tivesse uma chance de ultrapassar o Leclerc. E ele acaba se ferrando porque não tem relargada nenhuma. Olha, que deliciosa ironia do destino. A gente já cansou de falar aqui que, assim como não existe vácuo de poder, não existe vácuo de posição numa categoria como a Fórmula 1. Se alguém se ferra, alguém vai aproveitar isso daí, assim. Eu acho que o que melhor aproveitou nessa história foi o nosso amigo Borboleto. Pois é, mas para e pensa, olha que coisa doida. Ele fez a corrida para ser consistentemente 10º. Ele estava atrás das Racing Bulls, como sempre, né? Essas melhoraram em termos de posição, tanto que foi a terceira equipe que mais pontuou, né? Só ficou atrás de Ferrari e Mercedes. A McLaren, com um carro só pontuou menos do que a Racing Bulls com os dois. E o Bortoleto acaba sendo brindado com um 8º lugar no que deveria ser um 10º. E as Alpines conseguem de novo enfiar os dois carros pontuando, assim. Pois é. Isso é bizarro.
o velho estilo, quando os gatos saem, os ratos fazem a festa, né? Assim, o povo tem que aproveitar essas oportunidades, cara, porque era uma corrida para Alpine ser P11 e P12. Quis o destino, entubaram, mas levaram mais aqueles pontinhos ali. E a cereja do bolo, para a coisa ficar ainda melhor para o Russell, foi o Antonelli com a não relargada e tomando 5 segundos, todo mundo passá-lo, né, na hora de cruzar a linha de chegada, e ele terminar em 16º, né? Assim. Isso foi uma crueldade. Você terminar com 5 segundos de penalidade atrás de safety car, cara, todo mundo tá grudado em você. Todo mundo vai te passar, assim. Acho que só o Bottas, coitado, não conseguiu passá-lo, mas enfim. Surreal, absolutamente surreal. Cara, tem mais alguma coisa em termos de assuntos gerais que você queira destacar dessa corrida? Porque eu tenho umas bobagens pra falar aqui, assim. Não, eu sei. Eu acho que esse foi um circuito que meio que evidenciou a fraqueza desse regulamento. Eu achei que ele deu uma queimada em Silverstone, sinceramente. Você vê que em alguns pontos eu tava realmente sem bateria, tinha aquele negócio de você estar esperando o cara te ultrapassar, que você acabou de ultrapassar e ter que... Nossa, ficou uma coisa realmente muito artificial que nos últimos que a gente assistiu... Tava passando mais discreto, né? Tava sendo menos assintoso. Tava até divertido, tava umas corridas mais emocionantes e não tão podres. Essa ficou muito evidente, assim... Não que a corrida tenha ficado podre, assim... Mas, assim, de fato... E assim, pra mim, volto a dizer, nada mais artificial do que aquela ultrapassagem do Antonelli no Hamilton na sprint. Aquilo ali foi muito feio, assim. É como que 2 carros de uma mesma categoria podem ter um diferencial de velocidade daquele se um não tá quebrado, gente. É muito feio. É muito feio, assim. Achei uma ironia se no sábado um italiano chegou na frente dos 3 britânicos, dessa vez foi o Monegasco na frente dos 3 britânicos para atrapalhar a festa deles mais uma vez, né, assim. Falando em Mônaco, eu tenho que falar, gente, esse pessoal fica enaltecendo, que o hino brasileiro é o mais lindo do mundo. Pode até ser, assim, que o hino italiano é muito animado, a gente não tem como negar, mas acho que não existe nenhum hino no mundo mais legal do que o hino de Mônaco. Assim, ele parece uma música do circo. Você já parou pra prestar atenção? Assim? o jeito que ele vai evoluindo, você consegue, se você fechar o olho, você vê o palhaço entrando, você vê o elefante entrando, você vê os trapezistas, os malabaristas. É maravilhoso. Assim, o hino de Mônaco é a coisa mais maravilhosa que tem. Eu fico muito feliz toda vez que o Leclerc consegue ganhar uma corrida por causa do hino. Assim, é o melhor do mundo que tem. Olha, eu assim, eu vou ter que... Inclusive, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu tava falando disso agora no sábado, em relação a hinos prediletos. Eu e um amigo meu, a gente estava comentando sobre aquela cena da caçada ao Outubro Vermelho, que o capitão Ramius lá, ele começa a ouvir todo mundo cantando na União Soviética e tal, e fala, não, deixa eles cantarem. Que, gente, eu ainda acho que é o hino mais bonito que existe. De verdade. A Rússia... Ideologia à parte, não falo sobre isso, mas, gente, como música, como composição, eu acho fenomenal aquele hino. De verdade. A Rússia, ela, assim que deixa de ser União Soviética, ela adota uma outra música com um hino não funciona, ela volta para a melodia do hino soviético, trocando a letra, obviamente, né? E ao longo da história da União Soviética, ela teve que ir trocando também de letra, porque uma hora era para falar só bem do Stalin, outra hora era para fingir que o Stalin nunca tinha existido, então houve uma mudança, mas a melodia é um barato. Realmente, e a gente, como não entende nada do que eles cantam mesmo, fica bonito, né? Fica tudo bonito. Nossa, assim, você precisa ver a letra que eu crio quando eu tô cantando. Meu Deus. Não preciso ver. Voltando pro departamento de coisas aleatórias. Cara, a diferença de altura do Russell pro Hamilton é brutal, né? Assim, é muito engraçado. Eu falei aqui em casa pro meu pai, pai, onde o capacete do Hamilton termina é onde o capacete do Russell começa. Assim, uma coisa maravilhosa. Muito bom. Este final de semana acabou tendo um twist interessante, assim, porque o Colapinto tinha voltado ao modo dele de tomar couro do Gasly recentemente. Mas, curiosamente, nessa corrida, no box acontece uma inversão, o Gasly perde a posição pro Colapinto e fica atrás do Colapinto o resto da corrida inteira, né? Assim, foi bom porque os dois pontuaram, tudo bem, ninguém vai ficar muito triste, mas deu uma recuperada nesse sentido. E pro meu choque absoluto, a Alpine ainda está na frente da Racing Bulls no Campeonato de Construtores.
Agora caiu para 1 ponto a diferença e é óbvio que isso vai virar. Mas assim, para e pensa no que a Racing Bulls tem sido nas últimas corridas todas, né? Sempre como pontuando com os 2, numa corrida dessa, então, pontuando em 6º e 7º. E ainda assim a Alpine continua na frente, assim, é bizarro. Mas assim, a gente também sabe que a Alpine, ela começou muito bem, ficou um tempo ali flertando. E deu uma estagnada. Aston Martin. Deu uma estagnada, e agora deu uma melhorada de novo, né? Verdade. Então tá aquela coisa, agora pra onde vai, mas a Racing Bulls também começou meio esquisitinha, né? Ela começa bem. Eles foram? O Lindblad já pontua, ele chega na frente do Gabriel, né? Assim, e aí depois ela passa um período meio esquisito. Não, pior que não, acho que ela vai bem na China também, quando o Verstappen abandona, né? Ela vai bem na China, e aí depois tem um período mais estável, mas de umas últimas corridas pra cá, e pontuando com os 2 o tempo todo, né? Assim, a pontos de não dar espaço pra mais ninguém pontuar, porque estão os 8 na frente de sempre, e ela sempre em 9º e 10º, assim. Impressionante. Consistente, né? Assim, E outra coisa que precisa ser destacada, coitada, a Cadillac durou, né? Depois do completo desastre que foi a corrida lá na Áustria, os 2 chegaram. E andaram, assim, normal, assim. Andar em normal, eu acho que não cabe numa mesma frase que Cadillac. No normal do ritmo deles, eu digo, de não parar, de não ter problema de freio pegando fogo, de fumaça, assim. Eles correram até o final. No ritmo deles é muita condescendência. Outra categoria, mas pelo menos eles não precisaram parar com 5 voltas de corrida, que foi o tétrico lá da corrida na Áustria, né? Pelo menos eles duraram dessa vez. Verdade. Se de um lado o abandono do Max me ferrou lá no Unchained, porque eu tinha colocado o Norris para ser o 5º, ele estava sendo o 5º, ia me dar um monte de pontos. Por outro, o azar lá, a bandeira amarela que ele causa, né? O safety car me salva, porque eu ganhei o ponto daquele critério de quem a equipe que chega com os 2 mais perto. Ia ser a Ferrari, né? Porque a Ferrari estava em 1º e 2º. E aí o Russell se meteu ali no meio, graças a Deus não foi a Ferrari, foi a Racing Bulls, então eu consegui compensar os pontos de um jeito e de outro. Logo depois veio a corrida da Indy, né? Acabou a corrida da Fórmula 1, era 1 e pouquinho, a transmissão, né? 1h30 começou a transmissão da Indy, que a coisa vai começar 1h45, sei lá. Eu fiquei pensando aqui, coisa curiosa, como tem piloto saído da Fórmula 2 que não conseguiu lugar na Fórmula 1 indo pra Indy, né? Assim, e aí você começa a pensar nos campeões de Fórmula 2 que nunca tiveram chance nenhuma na Fórmula 1. O próprio Drogovic, o Theo Pourchaire, o Fornaroli, que foi campeão, né, recentemente, assim. É triste, né, assim. Realmente, como a gente tinha comentado naquele vídeo anterior, a Fórmula 1 é muito afunilada, assim. Quando sobe um e olhe lá, porque é pouco carro, assim. E aí o cara faz a carreira inteira na escala para a Fórmula 1, né? Fazendo as categorias Fórmula Regional, Fórmula 3, Fórmula 2. E aí vai ter que buscar uma Indy, vai ter que buscar um WEC, vai correr de protótipo, vai correr de GT. É triste. Assim. Mas é o efeito Alonso, né? Muita gente chega na Fórmula 1 e por lá quer ficar. Então esse Alonso tá segurando. Foi exatamente. O muito tempo. Foi exatamente o que meu pai. Também, né? Mas o Hamilton consegue ser competitivo com o carro que tem, né? O Alonso, coitado, com o carro que tem. Foi exatamente o que meu pai falou. Pô, tá vendo esse Antonelli aí, novinho e tal? Aí fica um Alonso que já devia estar em casa, não sei o que. Enfim, a condição física de hoje em dia também permite que um cara com 40 e alguns continue correndo numa boa, né? Antigamente, um cara com 40 anos que tivesse passado por uma vida desse tipo de coisa estava acabado, gente. Ele não ia ter a menor condição de disputar nada, assim. E hoje em dia você tem essa realidade. A cara do Mansell nos anos 90, gente. Exatamente, quer dizer, o Hamilton tá ganhando corrida mais velho do que o Mansell. É inacreditável, assim. E a outra coisa, aproveitando que eu tava vendo a corrida da Indy também, eu preciso confessar, eu não vejo a menor graça nesses pits de 2, 3 segundos da Fórmula 1, que você não consegue ver nada. Você vê um carro parando, você vê 50 pessoas em cima do carro e você vê o carro indo embora, assim. É praticamente uma ejaculação precoce, assim. Eu prefiro 1000 vezes aquelas paradas da Indy, da NASCAR, que você tem um mecânico em cada roda, aí você vê o cara com a pistola, tira o pneu, bota o outro, abastece, é outra coisa. Aliás, hoje eu li que estão pensando em voltar a reabastecimento. Exato, estão pensando em voltar com reabastecimento na Fórmula 1. Eu confesso que adorava, tá? Achava um barato, assim, sempre achei ótimo quando podia reabastecer. Eu acho que você gostava quando o Schumacher pegava fogo, mas até aí é outro. Foi o Verstappen, não foi o Schumacher, assim, coitado. Foi o Verstappen pai lá em Hockenheim, né? Sim.
Enfim, diz uma coisa, o que você tira de conclusão dessa corrida, assim? O que nós levamos de ensinamento do Grande Prêmio de Silverstone para frente, assim? As suas conclusões. A minha conclusão é que, como o Verstappen afundou de novo, agora ele só pode subir, então provavelmente vai ser minha aposta para os... Pra tudo, né? Pra tudo no Grande Prêmio da Bélgica, assim, até porque é uma corrida que ele é bem acostumado, né? E ele é nascido na Bélgica, né? Assim, ele é neerlandês, nascido na Bélgica, se eu não me engano, né? A mãe dele é belga, não é isso? Não sei, eu acho que na certidão de nascimento, eu acho que ele nasceu na Bélgica. Isso é normal, assim, tem um monte de piloto que corre por uma bandeira, que a nacionalidade dele é holandesa por causa do pai, né? Assim. Mas, se eu não me engano, ele é nascido na Bélgica. Tem que confirmar isso, tá? Mas eu acho que é isso. Assim, eu fico feliz. Primeiro, a gente quebrou cara, obviamente, né, nas nossas certezas do sábado, é pra ver como é que realmente sprint... mas assim, a escala de poder eu acho que continua praticamente a mesma coisa. Continua, concordo. Independente dos resultados terem bagunçado por um fator ou outro, eu acho que, no geral... E o Williams, para mim, continua lá atrás, flertando com o Cadillac e Aston Martin. Mas eu digo assim, a gente, depois do que foi a sexta-feira do Hamilton e depois do que foi o sábado do Antonelli, a gente chegou a meio que é muito difícil enxergar alguém diferente sendo dono do domingo, né? Realmente mais uma previsão certeira. Não, você tá falando da pessoa errada. Eu sempre enxergo alguém sendo dono do domingo. Tá certo. Tá bom. Eu sei bem quem. Assim, o fato o Leclerc foi uma surpresa completamente fora da casinha. Olha, vou te falar. Eu já falei isso. Hoje eu comentei que você tinha um pacto com o Tinhoso. Fui corrigido. Na verdade, é um pacto com o Divino. Não é o Tinhoso, é o Divino. Não sei. Tenho minhas dúvidas, assim. Eu sempre gosto de dizer que tem alguém lá embaixo olhando por mim. Assim, o fato é que superou qualquer expectativa. É o que eu falei, eu achava que ele ia talvez brigar por um pódio. O rendimento não foi só... Por mais que, e não vamos nos deixar enganar e iludir aqui, volto a dizer, na minha opinião, o Antonelli teria condição de chegar e ultrapassar. Para mim, o Antonelli ganharia aquela corrida em condições normais. Ainda assim, azar do Antonelli, assim. O fato é que o Leclerc andou muito na frente de Hamilton e Russell e mereceu demais. Ia ser uma puta sacanagem se ele perdesse a corrida por causa daquele safety car do Verstappen. Se juntou tudo e aí ele é ultrapassado por 2, termina em terceiro. Ninguém merece, né? Assim, que bom que ele ganhou. Foi absolutamente justo. E o mais irônico da coisa toda é que, se nós tivemos a sexta do Hamilton, o sábado do Antonelli e o domingo do Leclerc, o grande vencedor do final de semana é George Russell, por mais inacreditável que isso possa parecer. Porque ele é o que chega mais perto do Antonelli no campeonato. Não, e assim, ele dá aquela escapada na classificação, quer dizer, o sábado poderia ter sido um desastre e ficou só ruim. Ele andou o tempo todo atrás do Antonelli e das duas Ferraris, basicamente. E do Max. Por conta do furo lento, ele estava fadado a terminar atrás do Max. Quer dizer, ele estava correndo ali para ser quinto. Né? Assim, atrás das duas Ferrari, do Antonelli e do Verstappen. E aí, o universo resolve conspirar a favor de George Russell e contra Kimi Antonelli para tirar Antonelli da zona dos pontos, tirar o Verstappen do lugar no pódio que o Russell deveria ocupar e ainda fazer com que ele terminasse em segundo porque não teve relargada, assim. Foi um alinhamento impressionante, assim. Ele terminou em segundo naquela corrida em que o Antonelli abandona lá na Catalunha. Ele ganha a corrida da Áustria e termina de novo em segundo numa corrida em que o Antonelli não pontua. A diferença era de 70 pontos, caiu para 25. Olha o que está acontecendo com esse campeonato. A gente já vem de duas corridas em que, em tese, os azarões das equipes levam, né? Assim, o Russell ganhando na Áustria e o Leclerc ganhando agora na Grã-Bretanha. Mas, assim, é impressionante como um campeonato que parecia perdido, em 3 corridas, a diferença é de uma corrida só.
Mas é porque o azar virou de lado, né? O Antonelli ainda tem ritmo melhor. Só que realmente o carro dele tá com uma macumbinha lá. E eu já ouvi falar de novo. Todos os problemas mecânicos tenham migrado do Russell para ele. Já ouvi. E pior que dessa vez, o problema nem parece ter sido eletrônico, hidráulico, como foi o caso lá do Russell no Grande Prêmio. Mesmo, né? E como foi o caso dele no Grande Prêmio da Catalunha. Foi um problema físico, né? Assim, cara, que desastre. Já ouvi gente falando de novo da maldição europeia do Antonelli. Sinceramente, assim, 2 corridas para as férias. Eu já começo a achar que a gente pode chegar daqui a 2 etapas antes do Grande Prêmio da Holanda, que vai ser só lá na frente, né? Só no final de agosto, com eles 2 empatados, com o Russell na frente. Para mim, tudo é possível agora. Do jeito que as coisas estão acontecendo. De repente, do nada, com essa virada de sortes, tão certo para um e tão errado para o outro, impressionante, assim. Mas você sabe que a vida era uma é uma roleta. Né? Então, eu acho que se a crista da onda tá aqui, o fundo dela vai estar lá. E, eventualmente, essa onda vai mudar de lado. Assim, eu só fico feliz porque eu achava que o campeonato tinha acabado depois de Mônaco e de lá para cá deu quase tudo errado para Antonelli. E dentro das possibilidades, o Russell tomando couro de quase todo mundo, não tendo rendimento dos outros, e ainda assim ele foi segundo, primeiro e segundo. Vamos ver os próximos capítulos, né? Pois é. E ele continua ali brigando com o Hamilton também, né? Esse que Sim, tá pertinho. O fator Hamilton ali que entrou do nada, apareceu, surgiu. Pertinho, assim. Impressionante, assim. De repente temos um campeonato, né? É bom que seja assim. Com certeza. Agora temos uma folga, é isso, né, Will? Você quer falar do seu cenário? Aí eu tô vendo várias coisas interessantes. Cara, não tem nada muito interessante, não. Eu coloquei uma coisinha ali atrás que eu lembrei que eu tinha isso, que era a torre lá do Big Ben com o Peter Pan, o Andy e umas criancinhas que tem ali atrás. E eu trouxe isso aqui só para as pessoas não ficarem desesperadas depois do que aconteceu ontem, assim. Vou mostrar aqui para você, ó, para você ver também, ó. Tá, assim, é britânico, nada mais britânico do que isso, gente, segue a vida, ninguém ficou mais, quer dizer, a não ser que a pessoa tenha apostado muito dinheiro na bet, mas eu acho que ninguém ficou muito mais rico ou muito mais pobre depois do que aconteceu ontem, né? Vida que segue. Com certeza. Então tá, Will, é sempre um prazer inenarrável estar aqui com você. Meu Deus. Todo meu. E, gente, que puder fazer aí sininho, like, hype, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu!